Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos construir o nosso primeiro script de teste automatizado para Android, tá joia? Nós temos aí a nossa máquina que foi configurada no vídeo anterior e a gente fez aí o setup do Appium, de todas as dependências necessárias para a gente conectar com o Android, né, com o nosso aparelho, com o dispositivo físico, tá? Inclusive ele está aqui em modo standby para a gente poder rodar os nossos testes automatizados. Eu vou deixá-lo oculto por enquanto, até para vocês poderem enxergar melhor o que a gente vai fazer aqui, porque senão vai ficar, a tela dele vai sobrepor a tela do IntelliJ, tá joia? Pessoal, abram o IntelliJ, ele tem um ícone aqui na área de trabalho de vocês, tá? O idea.sh, clique em dá um clique duplo aqui, e aí o IntelliJ vai abrir, onde a gente vai trabalhar, né, nas outras aulas, lá na outra trilha. Opa, não abriu, deixa eu dar um clique duplo de novo. As outras trilhas a gente utilizou o Eclipse, mas nessa daqui eu vou dar uma preferência ao IntelliJ, tá joia? Questão de pluralidade mesmo de ambiente e de ferramentas aí para nos apoiar no desenvolvimento e na automação de testes. Então, com o IntelliJ aberto, nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Vai ser um projeto bem simples, é um teste bem, desculpa dizer assim, mas bem porco, tá? Que a ideia não é construir um suprassumo, estado da arte em teste. A gente criar um teste básico ali no JUnit que vai se conectar no nosso device e vai fazer o login na aplicação. Coisa mais simples do universo, tá bom? Então vocês abrem o IntelliJ e criem um novo projeto, tá bom? Tem um botãozinho aqui, New Project. E aí ele vai pedir um nome, né? Nós vamos colocar o nome no First Mobile Test Project, tá joia? Esse é o nosso projeto. Ele tem que ter salvo aqui mesmo, não sei se na máquina de vocês está assim, mas aqui ó, ele tem que estar dentro da minha pasta do perfil do aluno, que é a barra home, barra aluno, barra projetos, que é a pasta que a gente convencionou desde os primeiros vídeos, ser a pasta oficial dos projetos de treinamento, tá bom? Então dá ok. A linguagem é Java, o build system aqui é o Maven, tá? O JDK é a versão 11, e eu vou colocar aqui para vocês o Group ID, tá? Que ele vai mostrar. Você pode colocar org.automacão.mobile e aqui o Artifact ID vocês deixam do mesmo jeito como está aqui, tá joia? Então, feito isso, vocês vão dar um Create e ele vai criar o projeto para a gente poder trabalhar, tá joia? Feito isso, abra um .xml, ó, já deve ter aberto, abriu até automaticamente, ó, tá aqui, ó, abra um .xml, nós vamos instanciar aqui dentro as dependências do nosso projeto para a gente poder trabalhar com o mobile. Então eu preciso basicamente de duas dependências, o Appium e o JUnit, tá? Então vocês vão abrir aqui antes de abrir o Chrome, escrevam aqui dependências, ele vai autocompletar para vocês. E aqui dentro a gente vai colocar as duas dependências que nós vamos consumir, tá joia? Então vocês abram aqui ó, o Chrome e procurem Maven Appium, o Appium, né? Opa! Abriu errado aqui, abriu mais. Então é Maven Appium e aí ele vai abrir o site aí do Maven Repository, onde vocês vão pegar as versões que você tem do Appium, tá? Nós vamos usar para essa aula aqui, na verdade, tudo que for envolver o Android e a automação 4, nós vamos não usar a versão mais atualizada, porque essa versão mais atualizada eu não vi muita maturidade nela ainda, tá? A versão 7.6, na minha opinião, está bem melhor que a atual. Com o setup que a gente fez na máquina, nossa máquina está preparada para rodar a 7.6.0. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, tá? Nós estamos falando aqui de 2022, outubro de 2022, então pode ser que saiam novas versões aí, elas estejam melhores, tá? Da série 8, ou talvez um Appium 9 também, enfim. Então nós vamos copiar aqui ó, o 7.6.0, tá? A referência, a dependência e jogar aqui dentro do nosso pom.xml, nosso arquivinho do pom, tá joia? Feito isso, nós vamos buscar agora uma outra dependência aqui que é a JUnit Jupyter, tá? Que é a versão 5 do JUnit. Então eu também preciso tê-lo aqui para poder rodar meus testes, né? Então, aqui no caso a gente vai pegar a versão mais recente que é a 5.9.1, sem nenhuma crise, tá? Então vou baixar aqui a 5.9.1 e temos aqui o JUnit e o Appium, né, as duas dependências. Na hora que você der um Ctrl S, ele vai, deixa eu ver,
deverá buildar aqui, né? Não apareceu, que estranho. Ele deveria aparecer aqui não sei se na máquina de vocês vai aparecer, um botãozinho dizendo para carregar essas dependências. Pelo menos na minha máquina não apareceu. Não sei se ele carregou com sucesso. De todo modo, eu vou forçar, clicar com o direito Maven e vou dar um Reload Project. Vou ver se ele vai baixar as dependências, né? Ó, aparentemente ele não carregou ainda. Agora ele vai começar a carregar, tá? Porque ele precisa carregar essas dependências que eu coloquei aqui dentro, tá bom? Então uma forma de você forçar o IntelliJ, se ele não aparecer aqui um botão, que geralmente aparece, por incrível que pareça ele não apareceu agora, mas ele deveria aparecer um botão para carregar essas duas dependências que a gente inseriu aqui, tá? Então ele está resolvendo ainda as dependências, então portando elas, e começou aí a baixar. Agora sim, agora ele está fazendo aí a coleta, indexando aí o que ele está precisando como dependência. Então isso geralmente não é tão rápido, ele está preenchendo nosso repositório. Em paralelo a isso, vocês vão vir aqui em teste, Java, e vão dar um new, tá? Nós vamos criar uma nova classe de teste aqui. Vamos chamar First Mobile Test. Então, criem essa primeira classe aí de teste. Como a gente fez lá na primeira trilha de automação, a gente criou lá um teste unitário, né? Usando o JUnit, mais ou menos parecido com o que a gente vai fazer aqui. Não é um teste unitário, logicamente, mas é mais ou menos a mesma estrutura. Então, aparentemente o POM aqui, né, funcionou, eu baixei todas as dependências que eu preciso, tá? Vamos ver, olha, o Java Client está aqui, estou vendo ele aqui, e então eu já consigo trabalhar, já consigo construir a minha automação. Então, vamos colocar aqui, ó, criar nosso primeiro teste, só para ver se está configuradinho o Jupyter, public void login teste. Então, nosso primeiro teste aqui é o login, @teste. Então, ó, o Jupyter veio aqui, então tá bonitinho, tá configurada a nossa lib. Nós vamos fazer um system.out.println. Então vamos fazer um olá mundo aqui, só para garantir que tá tudo certinho com o nosso ambiente, tá? Então vou rodar esse teste aqui, ó, rodar o teste aqui em cima, esse botão verdinho, e aí ele vai começar a buildar o nosso projeto. E vocês clicam aqui embaixo, tá o build, tá? Ferramentinha dele aqui que ele builda, e ele vai executar o nosso projeto. Bom, olá mundo, bom, beleza. Então já fizemos aqui uma primeira interação, primeiro uso aqui do IntelliJ com o módulo de testes, né? Ferramenta de testes que permite a gente rodar nossos testes automatizados. Então, feito isso, nós vamos usar isso agora, tá? Então posso tirar fora. Que a gente vai, como que a gente vai organizar aqui a nossa classe de teste, tá? São duas fases de setup que a gente precisa fazer na nossa classe para poder tê-la devidamente configurada, tá? A primeira fase, eu preciso ter um servidor do Appium, que esse servidor vai se conectar ao meu device físico, tá? Inclusive já está aqui, eu já mostrei para vocês ele está aqui conectado via USB. Então, eu posso fazer isso de um modo que eu subo aqui via terminal, né? Então, como que eu faço via terminal? Eu só vim aqui em down Appium, né? Ele vai subir o servidorzinho para mim, né? Esse é o modo mais manual, vamos assim dizer. Ou tem um outro modo que é o que eu acho que é o mais econômico e é o que mais dá bom, né? Que é você construir ou incorporar dentro do seu próprio script de teste um servidor, uma instância de servidor rodando ali. Então você não precisaria via terminal ter startado o servidor. E é o que a gente vai fazer aqui para esse teste. Então a primeira fase é a gente startar o servidor, e a segunda fase é a gente criar uma sessão, que nem a gente criava uma sessão do Chrome Driver. Nós vamos criar uma sessão aqui, mas não mais do Chrome Driver, nós vamos criar uma versão do Android Driver, né? Lembra lá dos web drivers, da trilha de automação, da trilha de full stack? Então aqui a gente vai fazer também, a gente vai criar também
uma sessão de utilização aí via driver, tá? Só que aí vai ser, no caso, o Android apontando para esse servidor que eu estabeleci ali, que eu startei na chamada fase 1. Então, a primeira fase, a gente vai criar, tá? Um carinha chamado private aqui, static. Esse carinha é chamado Appium Driver Local Service. Até trouxe aqui já pra gente, ó. Então, esse cara aqui é o nosso server embutido, tá? E é esse cara aqui que eu vou inicializar. Então eu vou criar aqui um métodozinho, public static void setup server. Setup server. Então, ele sabe que. Ele sabe não. Eu sei que esse método aqui eu vou inicializar esse cara aqui, é o meu servidorzinho embutido, né? O modo econômico de trabalhar aqui com ele já dentro. E eu vou dizer que eu vou fazer isso antes de rodar todos os cenários, né? Não cada um deles, mas antes de rodar todos eles, eu faço uma vez essa implantação do servidor. Então, antes de todos, né, before all, eu vou fazer o quê? Vou inicializar o meu servidor, server igual a new Appium service builder, porque ele é uma classe específica para buildar uma instância desse servidor, tá? Que eu coloco, na verdade, as minhas configurações. Então, uma delas pode ser a porta que esse servidor vai rodar. Tem alguns detalhes aqui, ó, por exemplo, os argumentos, né, o if arguments, se eu quiser colocar algum argumento específico, que é o que eu vou fazer. Então, fique à vontade aí para, se você quiser usar uma porta livre, se usa esse using free port, então ele dá essas opções para a gente. Nós vamos usar uma porta específica que é a porta do Appium mesmo, que é a 4723, tá? Se vocês olharem aqui no terminal, é a porta que ele usa por padrão, né, que é a 4723 aqui, ó. Deixa eu só abrir um pouco mais. Nós vamos deixar na 4723 mesmo, que está aqui, né, ó, porta 4723, nós vamos deixar 4723 e nós vamos adicionar um argumento aqui que vai ser o quê? Eu vou dizer para ele que o base path dele, o caminho base, né, que é um padrão também do Appium, vai ser barra wd barra hub. Então, todos os servidores Appium, tá, entendam isso, usam por default, por convenção, o barra wd barra hub quando você for chamar, se conectar a ele. Então você vai dar um build aqui e vai buildar aqui, estabelecer o seu servidor, tá? Pelo menos você buildou, você criou, vamos dizer assim, os parâmetros de configuração. Você ainda não startou. Startar vai ser o próximo passo que a gente vai fazer aqui usando o server.start. Tá? Então, eu startei o servidor, eu fiz a fase 1, né? Eu vou fazer agora um outro método aqui que vai matar o servidor depois que ele rodar os testes. Então vai ser tear down server. Tá? Então, opa, e vai ser after all. Então, ele vai matar o servidor depois que rodou todos os testes. Então, eu vou vir aqui dar um server. Vou dar um if antes só para garantir, né? Se o servidor não for igual no server.stop. Então, matou aqui o servidor. Eu vou dar um server igual a null aqui para acabar de vez com a variável, né? Com a referência em memória. Então, eu já fiz a fase 1. Essa fase 1 é fazer o setup do meu servidor. Agora nós vamos fazer a fase 2. Qual que é a fase 2, gente? A fase 2 é instanciar o driver. Então nós vamos construir aqui, ó, public void. Aqui não é static, tá? Static é só quando é before all. Aqui no caso a gente vai usar public void normal. Então a gente vai vir aqui e vai começar a preparar o nosso driver. Então vai ser o setup driver. Uma coisa é o server, outra coisa é o driver, né? Então public void setup driver, já vou deixar um public void tear down driver, né? Para matar o driver. Então eu vou deixar os dois aqui e eu vou executar esse método before each. Quer dizer, eu tenho que criar uma sessão a cada teste, tá? Aqui no caso é um pouco diferente do before all. Então, after each, eu vou matar o driver, né? Então, qual que é o objeto, quer dizer, qual que é a classe do meu driver? É o private Appium driver. Então, eu vou criar aqui o meu driver. Tem o mobile driver, vocês podem usar também. Acho que é mobile driver. Tem o Android driver, tem algumas variaçõezinhas aí, tem o iOS driver. Eu vou colocar o driver e ponto, tá? Depois vocês vejam aí a documentação.
as diferenças entre essas classes, tá? São todas muito parecidas, mas eu vou focar aqui no Android Driver, que é mais fácil para a gente. Então, antes de eu sair rodando, lembre no vídeo anterior a gente criou umas configurações, né, que se denominam, aqui no caso, capabilities. O que são as capabilities? As capabilities, elas são os parâmetros para me conectar num determinado dispositivo. Então eu tenho que setar essas capabilities antes de estabelecer a conexão com o meu driver. O driver precisa de duas configurações básicas no caso do mobile, tá? O primeiro é qual que é o URL do servidor do Appium, que é esse cara que a gente startou aqui, e quais são as capabilities que eu uso, tá? Então vamos montar aqui nossas capabilities. Basicamente eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, desired capabilities, tá? E vou colocar aqui capabilities. Ó, new. Então eu instanciei aqui, né? Criei o meu objeto. Então vou setar todas as capabilities que eu preciso. Quais são as principais? Eu vou passar para vocês as principais, mas não são as únicas. Vocês podem constar na internet, tem um sem número aí de capabilities, tá? A primeira eu vou colocar que é a plataforma que eu estou usando, nesse caso eu estou usando Android. Vou colocar qual que é vamos assim dizer, a framework que a gente vai utilizar para reconhecimento dos objetos do Android, que é o Automation Name aqui, é o eAutomator, tá? O eAutomator 2, tá? É a biblioteca que a gente usa, uma parametrização interna para você reconhecer os objetos, tá? Dentro do Android. Então você usa o eAutomator 2. Outra capability extremamente importante é a capability do nome do device. Qual que é o nome do nosso device? Vocês lembram? Eu também não lembro. Por quê? Porque esse nome vem na hora que a gente roda aqui o ADB Devices, né? Ó, não tenho nenhum device atachado aqui. Então o que eu tenho que fazer? Ó? Lembra do meu dispositivo? Então deixa eu colocar ele para vocês verem ele na tela. Ó, tô com ele aí disponibilizado para vocês. Eu tenho que configurar ele. Então eu vou aqui dentro da minha máquina virtual, dispositivos USB, vou marcar aqui para liberar ele. Então ele já disse para mim, ó, você quer usar? Quero, para transferir arquivos o Android Auto, beleza? E aí ele vai reconhecer, né, como, opa, conexão USB, entendido. Então eu sei aqui que eu vou poder conectar nesse dispositivo. Você vê aqui a DB Devices, ó, ele foi atachado já na minha instância aqui da máquina virtual, e eu vou copiar esse ID aqui, ó. Esse daqui é o nome do dispositivo, tá? Opa, copiar. Vou colar aqui, ó. Esse é o nome do meu dispositivo, tá? Então, eu acho que vocês não estão vendo porque... Peraí, deixa eu ocultar aqui a janela. Tá? Então, aqui é o nome do meu dispositivo. Meu device name é esse parâmetro que eu estou passando aqui, que eu peguei lá do ADB Device, tá bom? Outro cara importante que vocês têm que colocar aí é o Ignore Hidden API Policy Error. Então é uma parametrização aqui do Looking True, Ignore Hidden API Policy Error. É uma parametrização meio que padrão. No caso True aqui não tem string, tá? Uma parametrização meio que padrão da capability. Outra capability que a gente vai colocar pessoal, todas essas capabilities vocês procurem na internet para pegar melhores informações sobre elas, tá? Ensure Web Views Have Pages. Web Views Have Pages também passem como true. Aqui você está dizendo para o WebDriver, né? Perdão, um WebDriver, um Android Driver, enfim, que ele tem que garantir que as Web Views têm pages dentro dela. O que é uma Web View, gente? Vou falar assim de forma bem simplificada, porque tem aplicações no Android que elas podem ser 100% nativas, ou aquelas que não são tão nativas assim, elas são híbridas, né? Quer dizer, elas têm um componente dentro dela que não é necessariamente o componente padrão da tecnologia do Android, tá? E o que são essas aplicações híbridas? Por exemplo, a nossa aplicação aqui, que a gente vai testar, é uma aplicação híbrida. Por quê? Porque eu embarquei dentro da aplicação uma página da internet que aponta lá para o nosso serviço na web, lá que está com o Heroku, tá?
Então, na hora que vocês forem abrir aí o APK, vocês vão ver que, na verdade, o APK é uma página da web embarcada dentro de um appzinho, né? É uma página da web embarcada, é isso. É uma web view que tem ali dentro, que é um controle do Android que carrega uma página da internet e roda como se estivesse rodando dentro da aplicação. Não é. Entendeu? É uma forma de você meio que, de certa forma, enganar no bom sentido do usuário, né? E você também acelera a questão de desenvolver, né? Porque se você já tem uma página da web desenvolvida e ela tem uma certa responsividade ali ao seu ambiente, então você pode lançar mão desse recurso. Então você cria uma web view, aponta lá para o site ou para o servidor onde está rodando a aplicação web e ele vai embutir dentro da sua aplicação parecendo ser uma aplicação construída nativamente, não é uma aplicação híbrida. Então, quando você coloca web views, tem umas coisas mais profundas sobre isso, tá? Inclusive, quando vocês podem, por exemplo, rodar o teste de vocês usando aí a questão da hibridização da aplicação. Eu posso até preparar algum vídeo mais para o futuro falando disso, tá? E aí vocês podem setar o contexto que o driver está rodando para dizer para ele, eu não quero rodar no modo nativo, quero que você rode no modo híbrido e eu vou chamar os componentes como se eu fosse chamar os componentes no WebDriver. E aí eu vou precisar inclusive de um COM driver engenheirado aí no meio, né? Não é endinheirado, não, é engenheirado, né? Quer dizer, meio de engenharia, né? Colocado aí dentro desse troço aí, falando com a parte da aplicação que é web, usando o Chrome Driver. Então, é um negócio bem interessante, que não é o nosso caso agora. O nosso caso agora, nós vamos usar uma aplicação híbrida assim, mas trabalhando como se ela fosse nativa. Tá? Nós vamos trabalhar como se todos os componentes fossem nativos e vida que segue, vamos ser felizes. E depois a gente discute essa parte da hibridização da aplicação. Tá? Então, eu expliquei isso, por isso que eu coloquei aí o Ensure Web Views Heavy Page. Então, você tem que garantir que o driver verifique em todas as web views se tem páginas embutidas ali dentro. Tá? E nós vamos usar também um muito importante que é o New Command Timeout. Tá? Esse cara aqui, olha, ele é muito importante. Por quê? Porque cada comando que você manda pro driver, né, você está mandando na verdade pro Apple. Então o Apple recebe esse comando e ele tem um timeout para processar isso daí. Se essa sessão acabou, se a sessão deu um pau, alguma coisa assim, você não pode ficar indefinidamente aberta. Então, por padrão, o pessoal costuma colocar 3.600 segundos, que é uma hora, tá? Mas eu colocaria um pouco menos. Eu vou deixar 3.600 segundos aqui porque nós estamos controlando aqui a nossa aplicação. Mas na vida real você nunca vai deixar tanto tempo para o New Command Timeout, tá bom? No máximo aqui 1 minuto, 2, enfim. Tá? Porque se você perdeu a sessão, acabou, crashou e vida que segue, bora para entender o que aconteceu, tá bom? Outro sim, tem uma capability que é muito importante, que eu vou colocar aqui para vocês, que é o Connect Hardware Keyboard. Para que serve essa capability aqui, gente? Algumas aplicações, vocês já repararam, aplicações de banco, por exemplo, acontece muito isso. Eles têm quando você clica lá na opção de digitar alguma coisa, um teclado numérico, enfim, às vezes aparece um tecladinho personalizado ali, que é um teclado da própria aplicação. Tá? Nesse caso, vocês usam esse parâmetro como falso. Por quê? Porque a aplicação vai disponibilizar um teclado para vocês. Não é o meu caso aqui, porque eu não tive condição de cuidar desse detalhe. Então, o que a gente vai fazer aqui para nossa automação? Nós só vamos conectar usando o teclado padrão que veio no sistema operacional do Android. Então, nós queremos usar o teclado mesmo do hardware, vamos assim dizer, né? Nós não vamos usar um teclado personalizado. Então, estou forçando aqui essa situação só para dizer para ele que eu vou usar o teclado que vem no dispositivo, tá bom? E por fim, talvez o mais importante de todos é o app. O app que nós estamos testando. Então, lembra que a gente colocou todas essas configurações no App Spectre. Nós vamos aqui dentro buscar. Eu não sei se eu deixei uma versão do app aqui no Downloads. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó. Então, se vocês não tiverem a versão, não sofram, gente. Vocês podem vir aqui, ó, no nosso repositório que eu deixei aí disponível, né? Eu vou logar aqui, mas porque ainda está privado esse repositório, mas depois ele está público.
Vocês podem baixar sem ter que logar, tá joia? Deixa eu dar um accept. Deixa eu logar aqui. Então. Vocês ouviram a minha senha aí. Falei alto. Loguei, então. Opa, agora sim. Então, coloquei aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aqui o Android App. Opa, então aqui, ó. Vocês vão vir em App. Ou vocês podem ver aqui mesmo no Readme, aqui embaixo, até mais fácil, né? Já tá o caminho aqui onde está buildada a última versão do nosso APK de treinamento. Tá? Então vocês só se clicarem aqui e dar um baixar. Tá? Como eu já tenho ela aqui, eu nem vou baixar, tá? Então, no caso, eu não preciso. Então, baixei no Downloads. Eu vou apontar aqui para o Downloads. Então, eu vou trazer aqui para dentro. Tem que colocar o caminho inteiro, tá bom, gente? Barra. E aí eu vou colocar aqui o nome do arquivo, tá? Onde está meu APK. Então, aqui eu vou dizer para ele, ó. Você vai ter que buscar o app que está nesse caminho aqui, nessa pasta aqui. E esse é o nome do arquivo. Então, pessoal, montamos nossas capabilities, tá? São as capabilities básicas para a gente operacionalizar o nosso trabalho. Se tudo der certo, a gente vai conseguir instanciar um servidor e conseguir rodar essas capabilities aqui dentro, tá? Feito isso, eu vou criar uma outra variável aqui que é URL, tá? O que é URL? É o caminho onde está o nosso servidor. Bom, vou colocar um 27001, né? Acho que é mais ponto 4723 /d/hub, que é o quê? Que é onde eu estou apontando para ele, né? Opa, deixa eu adicionar isso na assinatura do Medal. Eu estou apontando para ele aonde o meu servidor do Appium vai estar rodando, né? Que basicamente é o portinho aqui 4723 que eu inicializei anteriormente, tá? Pessoal, feito isso, eu não inicializei o driver ainda. O último passo nosso um driver igual new. Eu vou criar aqui. Bom, vocês podem criar aqui um Appium driver ou um Android driver, tá? Então eu vou criar um Android driver aqui. Aqui é um Appium driver mesmo. Então eu vou passar para ele duas coisas, a URL e as capabilities, tá? Então, a partir de agora, eu setei aqui, ó. Eu poderia criar isso aqui como Android Driver, mas eu preferi usar o Appium Driver mesmo. Então, criei o URL, criei as capabilities. Agora eu tenho aqui já configurado, primeiro, meu server, o teardown, o setup teardown, e o meu driver, o setup e falta teardown, né? O teardown vai ser if driver not equal null, driver.quit. E driver igual a null, que nem eu fiz aqui em cima no server, né? Então, pessoal, preparei aqui a minha automação, pelo menos a parte do pão do sanduíche eu já fiz, né? Que é o teardown ou setup teardown. Né? Já fiz o pão, agora preciso encher de recheio. Mas antes de encher do recheio, eu quero rodar isso daqui para ver se está funcionando. Essas configurações todas malucas que eu fiz aqui. Então, o recheio está aqui, né? É o teste que a gente vai fazer, mas eu quero testar aqui o pãozinho. Ver se o pãozinho tá uma analogia aqui com o lanche, né? Se o pãozinho, pelo menos o pãozinho tá funcionando. Vamos lá? Vou dar um play aqui e vou rodar. E aí ele vai... Importante mostrar para vocês, né? O celular também, que ele vai ter algumas... Deveria ter algumas. Então ele começou a rodar. Ó, pessoal, a primeira coisa que ele vai ter que querer instalar é o Appium Settings, tá? Pode instalar porque é as configurações do app que ele embarca no seu celular para poder começar a rodar. Então ele vai abrir a janelinha do Appium Settings, fechar, porque aí ele vai pedir para você instalar o APK da sua aplicação. Dá um instalar, ele vai instalar o curso lá, o aplicativo do curso, que bacana. E ele vai inicializar, talvez inicialize rapidinho e fecha, só porque a gente não fez mais nada mesmo, era só isso mesmo. Então, pessoal, login teste aqui funfou, hein? Olha que legal, o nosso teste do login tá funfando. Isso quer dizer que o nosso pãozinho aqui do sanduíche foi bem feito, né? Agora falta fazer o recheio do sanduíche, que é o teste. Nós vamos fazer aí, que é o passo 2, mas aqui eu já estou me garantindo na questão da construção
é na chamada aí dos componentes que eu necessito para ter automação operacionalizada e rodando, né? Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma, uma outra atividade aqui, que é o quê? Inspecionar os elementos da minha aplicação, que nem a gente fazia lá no Chrome usando o F12. Aqui a gente vai usar qual aplicativo? A gente vai usar o nosso App Inspector. Aqui não vai funcionar aquela ideia de usar o Chrome lá, o Developer Tools, né? Aqui nós vamos usar o App Inspector. Vou abrir o App Inspector. Lembrando que o App Inspector ele vai exigir de mim uma sessão do app. Então no terminal, enquanto ele está abrindo, eu vou ir no terminal e vou ter que startar. Opa. Oh, não é aqui Deploy Devices, não, é o Appium mesmo. Vou vir aqui e digitar Appium. Eu startei meu servidor, porque o Inspector vai precisar do servidor, tá ok? Voltando aqui para o meu inspetor, eu vou ter que jogar aqui as capabilities que eu preciso para rodar. Ou seja, eu posso vir aqui editar, vou copiar aqui do meu script que eu rodei antes, que ele gospe para mim, gospe, né? Desculpa aí usar essa palavra, mas foi aqui. Mas sabe, ele gospe aqui as capabilities, né? Eu vou ter que dar uma ajeitadinha nelas, porque ela vem com algumas sujeiras aqui. Eu vou limpar essas sujeiras, que eu não preciso desses caras aqui, né? Isso aqui é do log lá do... Mas assim, as capabilities são as mesmas, tá, gente? Porque é o protocolo, vamos assim dizer, que o Appium utiliza, tá? Então, bom, pessoal, deixa eu ocultar o celular rapidinho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu joguei aqui as capabilities, dão salvar, e ele vai listar elas todas aqui, tá bom? Essa aplicação é meio bugadinha, tá? O App Inspector, não repara, por exemplo, ela não tem um redirecionamento de janela, né? Ela coloca aqui um tamanho que eu não consigo, por exemplo, ver o botão de conexão. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dar um File, View, Toggle Full Screen. Aí eu consigo chegar um botãozinho aqui, quer dizer, malemar, consegui chegar um botãozinho aqui na minha tela, que é o botãozinho que eu faço a conexão. Então, não reparem que essa aplicação ela é bugada, ela é chatinha mesmo, mas ela é importante porque facilita a nossa inspeção de elementos, tá? E, pra vocês saberem, ela funciona tanto para Android quanto para iOS, tá? No curso aí, quando a gente for ver a parte do iPhone, a gente vai usar ela também. Tá? Se bem que a gente vai usar ela no Mac, aí é outra história, tá? Então, bom, pessoal, tô com o meu Appium aqui, né, o serviço ativo. Então, assim, ó, não esqueçam, gente, esse serviço aqui, eu vou usar ele temporariamente só para me inspecionar. Depois, eu vou matar ele, porque toda hora que eu rodar meu teste, o meu teste já tem lá um servidorzinho rodando dentro dele, fazendo aí o papel do Appium Server. Então, não esqueçam, senão, na hora que eu for rodar e se esse terminal estiver aberto, ele vai crashar, tá? Ele não vai conseguir subir o Appium Server que está embutido no meu teste. Então, voltando aqui ao Appium Inspector, eu vou deixar ele aqui, né? Tá com o Appium Server ativado. Eu vou dar um rodar aqui com as capabilities que eu deixei antes e vou exibir o celular novamente para vocês, né? Então ele vai fazer algo muito parecido com o que está lá no script, que é carregar o aplicativo na tela para mim, tá? E nesse caso ele não vai fechar, tá? Ele vai deixar aberto, porque ele é inspetor, ele precisa do cara aberto para mim poder rodar. Então, de certa forma, aqui ele carregou, né? Só que ele não carregou a tela porque a tela demorou um pouquinho mais. Não tem problema nenhum. É só eu vir dar um refresh aqui, ó. Esse lado esquerdo aí, onde vocês estão vendo, é a tela do App Inspector. Então ele ainda não carregou todos os elementos. Então dou um refresh e ele vai carregar todos os elementos que vocês estão vendo aí do lado direito, que é de fato o celular aí, que eu estou exibindo do que está acontecendo aqui no celular, tá? Então, pessoal, olha só. Lembra que a gente fez no último vídeo? Estou visualizando todos os elementos. Basta que eu clique em um que eu consigo listar as properties, né? Olha que legal. Então aqui é um pouco diferente lá do HTML purão que a gente usava no Chrome. Aqui eu estou lidando sempre com objetos, com elementos do Android. Então, por isso que vocês vão ver aí android.view.text, android.view.editText. Então são elementos do componente do DOM, né? Do modelo de objetos do documento, né? Document Object Model, para a aplicação Android. Então, por isso que a gente está usando
o App Inspector e não o Chrome Driver, porque aqui é um leitor específico, né? Eu carrego um padrão orientado à tecnologia mesmo, né? Não é uma coisa tão mais, sei lá, assim dizer, comum como o HTML, né? Que a gente está bastante acostumado. Aqui é um pouco mais específico da tecnologia. Então, por exemplo, eu quero ver aqui ó, o username. Então, esse componente aqui que eu acabei de clicar, ó, ele me traz aqui as properties do username. Eu quero procurar, que nem eu fiz até no vídeo anterior, eu vou procurar aqui por um XPath. Então eu venho aqui ó, em buscar, né, XPath. Vou testar um XPath aqui, barra barra, qualquer coisa, asterisco, né, arroba resource ID, e vou procurar pelo username. Então vou procurar ver se ele encontra esse elemento. Aí encontrou, trouxe aqui. Então dou um back, copio esse cara e volto lá para o meu script, lá no IntelliJ, para fazer a primeira referência ao elemento que eu estou usando. Aqui eu já vou fazer aonde? Dentro do meu teste. Então eu vou colocar um Web Element, tá? Não tem problema, pode trazer um Web Element. Se você quiser usar um Android Element, não tem problema, pode usá-lo, tá? E esse é o Web Element, eu vou chamar de TXT-User. E como que eu vou encontrar esse elemento? Muda alguma coisa do app para o Selenium? Nem um pouco. Driver.findElement. E o meu by aqui, .xpath, eu vou passar para ele minha expressão do que ele deve considerar para buscar o elemento na tela. Então, o primeiro cara que eu estou buscando aqui é o TXT usuário, né, onde eu coloco o nome de usuário. Segundo, né, eu vou até colocar tudo junto, é mais fácil. Segundo é o TXT password, que é findElement by.xpath, a senha. Então, eu vou procurar aqui, ó, eu estou um pouco acostumado, né? Não vou fazer direito, vai. Vamos vir aqui, buscar aqui a senha, né? Então, ó, é o widget de baixo aqui, né? O componente de baixo. O resource ID é a senha, vou dar um. Só mudar aqui, ó. Search. Ó, também achou, então pode me servir esse XPath aqui lá no meu script. Preciso reinventar a roda, beleza? E por fim o btn login, né, ou submit, né, live.findElement by.xpath e vou buscar aqui o último elemento que é o login, né? Isso. Então, olha só, encontrou aqui o button, já que é um button, né? O resource ID dele está aqui, ó, login button. Ah, vou procurar aqui também para certificar que eu vou encontrá-lo, né? Então, ó, encontrou também, então esse XPath aqui, essa expressão tá funfando, né? Pessoal, eu tenho uma predileção para usar o XPath. Se você quiser procurar pelo ID, fique à vontade. É só mudar o by, né? By.id, by.classname. Eu particularmente uso o XPath, então é uma convenção minha, uma forma de que eu prefiro trabalhar. Mas fique à vontade para usar o que você acharem melhor. Então, basicamente eu mapeei aqui os três elementos do meu teste, né? E importante lembrar vocês, isso pode dar muito pau se vocês não fizerem um tratamento correto, tá? Sempre considerem, de fato, aqui o sincronismo. Então, usem o WebDriver Wait antes de sair interagindo com os elementos, senão vocês podem ter problemas, tá? Aqui é um pouco mais sensível essa questão de você não ter um elemento totalmente visível na tela. Por isso a gente vai usar o WebDriver Wait para fazer o sincronismo, tá? Vamos colocar aqui o WebDriver Wait. Nesse caso aqui, ó, ele está esperando o driver, né, que eu vou usar, e o tempo que eu quero que ele espere. Eu vou colocar até 60 segundos, sei que é meio exagerado, que é o timeout in seconds aqui, né? Tô vendo que até completou para mim. E eu vou esperar, peço para ele esperar até que, né, uma condição, né, que é a presença de um elemento localizada. Qual que é o elemento? Eu vou colocar aqui o primeiro, que vai ser esse cara aqui, tá? Só para garantir o sincronismo, gente, porque isso aqui vocês vão evitar muita dor de cabeça, tá? Então, opa, ele vai aguardar aí, né, que esteja, deixa eu ver, tá faltando, agora sim, então, deixa eu colocar mais para baixo, se fica melhor, né, para enxergar, opa,
deixa eu exibir para vocês, né? Porque estou falando aqui, vocês talvez não estão vendo porque o celular deve estar atrapalhando aí. Então, olha como ficou o nosso script, né? Eu coloquei find element aqui, né? E para os 3 campos aqui eu buscando pela expressão do XPath. Agora eu criei também um WebDriver Rate justamente para garantir que as minhas condições sejam satisfeitas, né? Para que eu possa rodar o meu teste aí antes de sair fazendo um monte de coisa, eu garanto que eu tenha ali os elementos disponíveis na tela, presentes na tela, tá? Ao invés de ficar usando o thread.sleep, que é uma coisa horrível, né, gente? Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar esse teste sem fazer absolutamente nada. Vou voltar aqui na tela para vocês o celular. Vou matar aquele terminal, porque eu não posso ficar usando simultaneamente 2 terminais, 2 servidores, né? Então tem que matar. Ctrl C, olha só, matou a aplicação ali da tela. E vou rodar aqui pelo IntelliJ. Se isso for com sucesso, só vai faltar fazer as ações aqui de fato, né? Vamos rodar para ver? Então começou a rodar. Está esperando o carregamento da tela. Bom, passou. Tá um verdinho aqui, ó, do lado, então quer dizer que nosso script foi rodado com sucesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as ações que eu preciso realizar, né? Ponto send keys, vou dizer para ele o quê? É usuário de minha automacão, .org.br e a minha senha, né? Password 01. E por fim eu tenho que dar o que? Um clique no login, né? Certo? Então, vamos rodar esses passos aqui que eu criei. Dar um play aqui. Vamos ver se vai tudo funcionar com a assertividade que eu espero, né? Então ele fez o que foi pedido para ele fazer, né? Você viu que ele já matou a aplicação ali logo de cara. Seria bom a gente colocar aqui um passo adicional, né? Eu vou até abrir de novo a aplicação aqui dentro do Appium. Vou rodar o Appium e vou abrir o inspetor aqui, né? Deixa eu dar um... Vai reclamar que a sessão vai fechar aqui o inspector e vou abrir de novo a sessão. Aqui vou rodar de novo para pegar de novo a tela aqui da... Porque eu matei a sessão anterior, né? E deixei a tela aberta como se não tivesse, como se a sessão tivesse ativa. Então eu preciso reconectar. Tá abrindo. Ok. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou logar aqui só para vocês verem. Guardem um minutinho que eu tô logando para a gente entrar na próxima tela. Só para criar algum... Sei que é um pouco demorado. Você fala, nossa, mas não clicou. Já cliquei. É que eu tô rodando numa cloud que é bem lentinha, tá? É gratuita, então espero não passar vergonha também se ela não carregar, né? Que é o Heroku. O Heroku fica dormindo até você fazer a primeira chamada. Aí depois ele fica um pouquinho mais rápido. Aí, ó, carregou. Então, deixa eu... Então eu estou na primeira tela aqui da minha aplicação, né? Então eu tenho que colocar algum elemento que eu consiga validar que eu estou na primeira tela. Então posso ir
por esse daqui, ó, usando o text, né? Pra gente até poder ver chegar aqui na tela inicial, né? Seria legal mapear aí chegando na tela inicial. Então vou criar aqui um find, um WebDriver Rate, né? By esse texto aqui. Eu poderia usar, deixa eu ver se tem Source ID aqui, não tem Source ID, né? Então vou usar aqui o dashboard mesmo. Vamos ver se ele vai encontrar, né? Opa. Xpath // text, arroba text igual a. Se ele vai procurar esse cara. Olha, encontrou 2, né? Então não tá ruim. Mas eu quero pegar só um. Deixa eu ver se eu consigo fazendo daquele outro esquema que eu frisar em um. Beleza, só um. Então eu vou usar esse XPath aqui para buscar aqui na minha aplicação, ó, no WebIntelliJ. Eu vou usar um driver rate de novo, tá? E daí eu vejo que ele realmente chegou na WebDriver rate, driver de 60 segundos, né? Um timeout legal, ponto until expected conditions, ponto, né? Presence of element located by ponto XPath. Vou passar o XPath desse cara aqui conforme a gente tinha inspecionado antes, tá? Então eu vou encerrar esse cara, tá? Dar um logout aqui. A aplicação foi encerrada, né? Dá um refresh e vou fechar minha sessão, né, daqui do terminal para poder rodar o script agora no IntelliJ, né, sem ter um conflito aí de utilização da porta, tá? Então vou apagar aqui rapidamente, vou botar aqui rapidamente o device. Então a única coisa que eu fiz aqui a mais foi criar aqui um step para esperar aí chegar a carregar o dashboard até 60 segundos, né? Se bem que, não sei não, com o Heroku do jeito que é lento, talvez até estoure esse timeout, ele não carrega a página. Mas só pra gente rodar aqui o teste, vocês verem aí o fluxo de, né? Pelo menos chegou na página inicial, que bacana. Dá um play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu voltar o celular exibido. Colocou o usuário, a senha, já clicou no botão login. E aí ele vai esperar aquela eternidadezinha de nuvem gratuita por até 60 segundos, né? Vamos aguardar. Vocês viram que eles ficam pingando ali, né? Vai ficar pingando durante um tempo. Repara que o Appium aqui atrás, que eu estou dizendo, né? Ele gosta de um monte de mensagens, né? Pronto, carregou. É estranho que ele já deveria ter identificado que eu já entrei na outra tela, não foi, hein? Pelo menos esse cara aqui ele não achou. Estranho, né? Tá aqui esperando. Vamos aguardar, vamos ver se vai estourar esse timeout. É um pouco estranho, deveria ter encontrado o objeto, né? Ou pelo menos deveria ter respeitado aqui o tempo
o meu timeout, né? Eu acho que já faz bem mais de 1 minuto que ele tá rodando aqui. Deixa eu ver. Aparentemente não foi não. Vamos lá. Fazer uma outra coisa aqui. Vou tentar rodar de novo. Opa, matei aqui. Vou colocar 100 segundos. Aqui um pouquinho mais. Vamos ver se agora ele vai funfar direito. Vamos ver. Vou dar novamente. Mesmo que se não for, deu para ter uma noção de como que a gente vai trabalhar a partir do próximo vídeo, que a gente vai incorporar aí o Cucumber, vai incorporar o Page Objects. O Page Objects tem umas leves alterações. Mas assim, conceitualmente falando, tudo que a gente viu aqui já dá para ter uma ideia do nosso trabalho, tá? De como que a gente faz aí a automação para mobile, tá? Bom, vai lá. Usuário, senha, login. Gente, foi rápido assim mesmo? Vocês viram que foi bem rápido, né? Olha que bacana. Terminou. Eu nem vi, ó. Tá vendo? Segunda vez. É porque o Heroku, ele é meio chato com isso daí. Ele é chato mesmo. Ele demora um pouco pra fazer as primeiras chamadas. Depois que ele fica ativo, já não reclama mais. Então, aparentemente, funfou aqui, ó. Se ele chegou aqui embaixo, então esperou. Não estourou o timeout, então podemos aí dar como concluído o nosso vídeo, tá bom? Pessoal, é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, onde a gente vai construir aí uma automação um pouco mais estruturada aí, um pouco mais uma arquitetura um pouco mais robusta do que simplesmente fazer um scriptzinho aqui usando o Jupyter, chamando o WebDriver e os elementos da tela, tá bom? Gente, um grande abraço. Fique com Deus.